Temperos de cinema. Nesse mês de outubro, o Temperos de Cinema está um pouco diferente. Nós estamos homenageando o Movie com Arte, e então a gente está trazendo aqui comentários dos filmes que são exibidos no Movie com Arte, e estamos convidando especialistas em gastronomia, culinária, para falar um pouco da culinária do país de origem do filme. Nessa semana, a gente exibiu o filme Maria, Ninguém Sabe Quem Eu Sou, ou Quem Sou Eu, né? Esse filme, ele conta um pouco da trajetória da Maria Bethânia. E então, como é um filme brasileiro e que fala muito da Bahia, nós convidamos o chefe de cozinha Jorge da Hora. Ele já esteve aqui, foi o maior sucesso o programa dele, mas hoje ele vai conversar com a gente sobre as delícias da culinária baiana. O Jorge é baiano e é professor de gastronomia, além de chefe de cozinha. Jorge, seja muito bem-vindo novamente ao Temperos de Cinema. Muito obrigado, é sempre muito bom estar aqui com vocês e podendo falar daquilo que está intrínseco nas minhas veias, que é a Bahia, melhor ainda, mais confortável ainda. Ai, que gostoso! Esse filme, Maria, Ninguém Sabe Quem Sou Eu, é um verdadeiro presente para quem gosta de música e principalmente para quem gosta da Maria Bethânia. É um depoimento inédito, exclusivo, gravado no Teatro do Hotel Copacabana Palace, que a Maria Bethânia, que completou 55 anos de carreira, ela fala sobre assuntos importantes na sua vida, na sua carreira, na sua trajetória, né? Ele conta com a participação da atriz Fernanda Montenegro, que narra alguns textos marcantes da trajetória, né, da Maria Bethânia, texto de Ferreira Goulart, de Fernando Abreu. E assim, além disso, a gente ainda tem registro de ensaios e shows da Maria Bethânia. É um deleite. A Bethânia responde uma série de perguntas que explicam um pouco a sua forma de ser, pensar e agir. Mas como a gente já conhece, ela deixa algumas coisas assim no mistério, indecifrável, naquele estilo bem Bethânia de ser. Algo subentendido nas suas falas, né? E essa, assim, é um filme que aborda muito a relação dela com a música e com o palco. É um filme delicioso, assim como a Bahia, né? Jorge, antes da gente entrar na gastronomia, eu queria falar um pouco da Bahia com você. A Bahia, assim, ela traz para a gente muita coisa, ela traz muito, como vou ter, muitos presentes na literatura, na arte barroca e principalmente na música. Você, como baiano, o que você tem a dizer sobre isso? Eu vou parafrasear o Fernando Rocha em uma gravação que nós fizemos e ele brinca dizendo que é na Bahia que o Brasil começa, né? Dentro de um processo aí de colonização. De fato, a Bahia é onde tudo começa. Falar da Bahia é impossível não traçar alguns olhares voltados para a gastronomia, olhares voltados para a música, essa música do recôncavo, esse samba que permeia o Brasil e o mundo. É inevitável não falar da religiosidade, da cultura afro-brasileira, das religiões de matriz africana. É impossível falar da Bahia e não falar de alguns ingredientes específicos que marcam essa identidade nacional, territorial, especificamente ali, falando da Bahia. É impossível falar da Bahia e não falar de Caetano, de Gal, de Bethânia, de Dorival, de Nana, de Gilberto Gil, ou seja, a Bahia é esse grande celeiro de patrimônios nacionais, né? Seja eles materiais ou imateriais. A Bahia é isso, né? E eu sou fruto dessa Bahia, olha que beleza. Ah, que delícia, né? Eu costumo dizer, quando eu vou para a Bahia, quando eu chego lá, eu costumo dizer que eu fico feliz. Só de descer na Bahia, de chegar na Bahia, eu já me sinto feliz, né? É bem isso, é bem isso.
Jorge, como você mesmo disse, não dá para falar da Bahia sem falar da comida e dos seus temperos, né? Então, antes de falar da receita que você escolheu, eu quero que você conte um pouco para nós, assim, dos segredos da culinária baiana. Muito bem, falar da culinária baiana é ter que revisitar o território, o local específico que estamos dentro da Bahia. Eu vou ter uma cozinha do Recôncavo, que é uma cozinha muito diferente ou um pouco parecida com a cozinha litorânea ali da Bahia específica. Eu vou ter uma comida no sertão da Bahia, que é uma comida um pouco mais seca, é uma comida marcada por alguns ingredientes ou alguns pratos que não tem a presença ali da majestade, do majestade ou da majestade Dendê. Eu vou ter vários cardápios diferentes nessa Bahia. Eu vou ter um cardápio marcado por dendê, leite de coco, eu vou ter um outro cardápio marcado, por exemplo, por carne do sol, por carne seca, por manteiga de garrafa, por queijo coalho, por queijo manteiga ou requeijão, que é um tipo de queijo que a gente encontra. Eu vou ter um cardápio marcado por proteínas à base do mar, né? E aí vou ter uma infinidade de moquecas, eu vou ter uma outra parte que são outros tipos de animais, como bode, como cabra. Então, eu vou ter uma variedade muito grande de comida. E dentro desse contexto, de modo geral, a gente enxerga também essa Bahia marcada por uma contribuição portuguesa da doçaria. Então, parte desses doces que nós temos ali na Bahia tem um pouco dessa influência. Eu posso citar, por exemplo, um deles, que é o quindim. Quindim esse que é um subproduto aí à base de gema de ovo, mas tem aí o coco em si. Chegando na Bahia, eu vou ter... É impossível não comer uma cocada, seja ela cremosa ou com sabores ou não. Então, isso também é um dos doces marcados por essa identidade baiana. Se a gente revisitar um pouco mais da história, vamos entender o processo que aconteceu de escravização, que é uma parte que a gente não pode deixar de dizer. A Bahia é marcada também por esse processo de escravização. O Pelourinho é um local de grande, hoje, resistência para isso, já foi um local de massacre, hoje a gente pode enxergar isso ali como um local de resistência, de manter essa tradição viva que aconteceu, e é preciso olhar ao passado e enxergar isso, né? Toda planta, ou melhor, toda roseira, antes de dar um bom fruto, que é a sua flor, tem uma parte mais difícil, que são os espinhos. A escravidão na Bahia ou no Brasil também foi esse grande espinho que a gente precisa olhar. O que a gente conhece hoje como a Bahia é a parte mais bonita dela, é a parte da flor bonita e que todo mundo se encanta. Mas esse olhar específico a gente precisa mencionar. E dentro desse olhar específico da subutilização do ser humano, que foi a escravidão, um dos grandes movimentos que fomentou isso foi uma economia pautada na cana-de-açúcar, que vai reverberar nessa doçaria futuramente. Eu tenho o próprio cacau sendo marcado ali na Bahia por esse processo também econômico escravocrata e que fomentou esse olhar específico em alguns séculos atrás. Alguns séculos se passaram, eu tenho essa cozinha hoje, eu tenho essa identidade hoje, eu tenho essa... Eu digo que a Bahia é uma nação, eu tenho essa nação hoje forjada de riquezas e que a gente pode desfrutar melhor desses benefícios de ser soteropolitano. Nossa, que aula! Que gostoso ouvir você falar desse jeito, Jorge. E diante disso, qual receita que você escolheu para esse filme? Porque assim, a receita vai estar aqui no blog do Temperos, vai estar no portal JJ, vai estar no YouTube, mas eu quero que você fale assim os segredinhos dela, aquelas dicas do Jorge da hora para essa receita. Perfeito. Revisitando todo esse contexto histórico e atrelando esse contexto histórico à Betânia, o prato que eu escolhi, eu poderia escolher vários, né? Eu tenho um livro que é o da Paloma Amado,
que a Paloma resgatou todos os pratos ou toda a gastronomia dos livros do pai, que era o Jorge Amado. Então, ela resgatou essas receitas e criou um livro que se chama Comida Baiana de modo geral. Eu tenho até ele aqui, a Comida Baiana de Jorge Amado. Eu tenho esse livrinho, né? Não dá para ver, eu acho que desfocou. Desfocou. Mas depois eu pego uma foto dele. Agora deu melhor. Isso. Deu, né? E aí esse livro chama Comida Baiana de Jorge Amado. Então a Paloma ali resgatou todos esses pratos. Um dos pratos que converge nesse nosso papo gostoso atrelado à Betânia, eu elenquei o acarajé, né? Foi muito difícil chegar nesse prato em específico, mas eu elenquei o acarajé. Por que eu elenquei o acarajé? Dentro desse contexto histórico, o acarajé é um dos primeiros pratos que sai das senzalas, que sai dos locais onde as mulheres tinham acesso a eles e ganham as ruas, as quituteiras. Ou seja, no momento em que essa mulher toma posse da sua vida, que ela consegue se alforriar, ela leva o sustento para casa. É uma mulher empreendedora, é uma mulher guerreira, é uma mulher valente, uma mulher que não teme. Então, essa comida em específica, que é o acarajé, tem esse olhar específico. Quando a gente fala especificamente de acarajé, primeira coisa, todo mundo que vai à Bahia gosta e pede com pimenta ou sem pimenta. Algumas pessoas vão dizer quente ou frio, mas é uma identidade baiana falar desse acarajé. Quando a gente revisita acarajé, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender ou tomar posse é o seu nome correto. O nome correto não é acarajé, ou hoje ficou convencionado que é acarajé, mas o nome correto desse prato se chama acará, que na sua tradução quer dizer bola de fogo. Acarajé. Ungé é o verbo em Yorubá comer. E aí eu tenho acarajé, que a gente conhece hoje como acarajé. Acarajé é um prato... Jorge. Acarajé é um prato que tem um poder muito grande. E eu digo um poder do ato da comensalidade. Ninguém frita um único acarajé. Você faz uma massa e aí vai dar vários bolinhos, né? Várias bolas de fogo dessa. E as pessoas dividem entre elas que estão ali. Ok, um acarajé. Então, um dos olhares é o olhar específico da comensalidade, o olhar da hospitalidade, onde você acolhe pessoas a partir desse prato. Ele é um prato de resistência, porque é um prato oriundo dos povos africanos e que participou e contribuiu para a nossa alimentação brasileira, especificamente baiana. E, além de tudo isso, ele tem uma relevância extremamente grande dentro das religiões de matriz africana. É um prato sagrado oferecido a Yansan, o Bamburucema, o Batamba, que é a energia, que é a deusa, que é a grande mãe guerreira da qual Betânia é filha. Então, quando Betânia diz... que demais! Quando Betânia diz, não brinque comigo porque eu não ando sol, e ela diz também que ela é filha de Oiá, ela é a menina de Oiá, Oiá a quem ela se referencia, é essa energia marcada por uma mulher guerreira que transita pela sutileza de ser uma borboleta e o vigor e o poder de ser um búfalo. Em várias cerimônias... Nossa, eu estou arrepiada, Jorge! Em algumas cerimônias dentro de um terreiro em si, dedicado a essa grande senhora chamada Yansan, ela sai com esse tabuleiro na cabeça, ela sai com essa gamela ou com esse utensílio de cobre na cabeça, cheio de acarajé, distribuindo às pessoas que ali estão. E eu costumo brincar sempre que o alimento ele tem o significado, ele tem a sacralidade, uma vez que ele está dentro de um ambiente específico. E ouso fazer a comparação, e quem estiver me escutando consiga ter essa sutileza de perceber o seguinte: dentro de um ambiente religioso, de uma igreja católica, por exemplo, a hóstia representa esse alimento sagrado. Da mesma forma e com o mesmo poder, com a mesma fé, com o mesmo vigor, com o mesmo entusiasmo, com a mesma sacralidade,
o acará é representado dentro das religiões de matriz africana, da qual Betânia comunga isso com muita tranquilidade, com muita facilidade, com muita fé. Se eu pudesse, eu comeria acarajé de manhã, à tarde e à noite, mas nem sempre dá. Quando eu estou dando aula, tem um dia específico que nós fazemos acarajé, e é um grande banquete, porque esse acarajé em si é só o bolinho. Isso é o prato em si, acará. E ele é ali servido com outros ingredientes, com outras preparações. Então, eu tenho o caruru, que é a base de quiabo, eu tenho o vatapá, que pode ser a base de pão ou a base de farinha, eu tenho uma saladinha de tomate verde, eu tenho a pimenta, que não pode faltar, e tenho o camarão. Esse é o acarajé que a gente encontra nos tabuleiros, nas ruas, marcado aí por esse contexto histórico e migratório. Mas o acará em si, do qual eu vou deixar a receita, é um bolinho de feijão, e a gente faz normalmente de feijão fradinho. No livro do Jorge Amado, ali que a Paloma fez, ela tem uma receita à base de feijão branco, mas o tradicional é feito de feijão fradinho. Esse feijão ele é hidratado e é processado. Hoje a gente já encontra no mercado esse feijão limpo, esse feijão quebrado, mas tradicionalmente ou em muitos lugares não se encontra. Então pega o feijão fradinho, quebra esse feijão, hidrata esse feijão, tira todas as palhas que esse feijão tem e aqueles óleos pretos que cada grãozinho tem. Depois que eu tenho esse feijão limpo e hidratado, eu levo esse feijão para processar, que antigamente fazíamos isso na pedra. Então, o movimento, muitas das vezes, que a gente vai encontrar na dança, era um movimento também de trabalho. Então, se ralava esse feijão na pedra. Hoje, a gente já tem alguns equipamentos elétricos possibilita triturar esse feijão, e eu vou temperar apenas com cebola ralada e sal. Então, eu tenho aí basicamente a massa do meu acarajé. Com uma certa habilidade e com uma certa... como que eu posso dizer? Uma certa cadência, essa massa de acarajé, ela é batida, ela é aerada com uma colher de pau. E a magia termina quando a gente coloca isso dentro do azeite de dendê, ou do óleo de dendê, ou do epopupá. Então, essa magia aí, basicamente, de 4 ingredientes: o feijão fradinho, o sal, a cebola frito no dendê. Só para fazer um adendo, acarajé é isso. Ele é um prato oriundo dos povos africanos, ele é um prato sacralizado dentro de uma identidade africana, e cabe aqui uma reflexão que esse contexto histórico e cultural não pode ser apagado quando se fomenta a possibilidade dele ser chamado de bolinho de Jesus. Acará é acará, acarajé é acarajé. Olha, que coisa, que história interessante, Jorge. Nossa, é o que eu falei para você, fiquei até arrepiada de ouvir essa história. E me deu vontade de comer acarajé. Mas será que a gente, simples mortais, vendo a sua receita, a gente consegue fazer um acarajé gostoso? Consegue, tranquilamente. Em alguns locais, se for buscar feijão para acarajé, ele já vem quebrado, é só hidratar e triturar ele. Eu já tenho a massa do feijão, vou temperar com sal, cebola e vou fritar. Se por um acaso não tiver o feijão já quebrado, pode procurar o feijão fradinho ele inteiro, quebra ele, e aí como que a gente quebra? Dá uma leve pulsada ali no liquidificador, quem tiver um pilão pode quebrar ele no pilão, hidrata, limpa ele para tirar a palha e aqueles óleos pretos, e aí faz a massa em si. Alguns macetes para ter uma acarajé de excelente qualidade. Primeira coisa, essa massa precisa estar branquinha, não pode estar escura. Se essa massa estiver escura, quer dizer que esse feijão não foi limpo o suficiente, né? Então, assim, ele está meio sujo ainda. A segunda coisa, eu preciso aerar essa massa de forma com que ela dobre do volume. Então, para
para a gente entender. Eu vou ter essa massa triturada, muito pesada, muito densa. No momento em que eu vou ali com a colher de polietileno, de pau, que é o mais tradicional, eu vou misturando essa massa com um pouco de cebola e um pouco de sal, isso vai aerando, isso vai crescendo. Ou seja, está no ponto. O que eu acho que é um pouco mais difícil é conseguir fazer o modelo desse acarajé. E aí eu não tenho como explicar num vídeo. Acho que a gente vai ter que fazer um tutorial ou marcarmos uma grande reunião com todo mundo onde eu consiga fazer o acarajé e a gente possa compartilhar. Eu lanço essa possibilidade. Vamos marcar uma live aí. Vamos pensar nisso, a gente marcar uma live disso daí, então. Combinado. Combinado. Mas olha, a receita tá no blog, então. E aí, qualquer dúvida também, manda uma mensagem para a gente, que eu mando para o Jorge e a gente esclarece. Mas foi muito gostoso ouvir você falar sobre o acarajé, viu? Obrigado. Agora, a gente vai fazer aquelas perguntinhas mais curtinhas para as pessoas te conhecerem. Eu sei que você Tá bom. gosta muito de cinema. Agora, eu queria que você Tá. falasse, só de sacanagem, o filme que você não recomenda. Olha, É, eu tentei pensar qual filme eu não recomendaria. Eu acho que todos os filmes que eu assisti até hoje eu recomendaria. O que eu acho que é importante a gente pensar é qual é a leitura que eu vou fazer daquele filme. Porque talvez um filme que não me pegue, ou que não mexa comigo, ou que não me toque, para uma outra pessoa vai fazer sentido. Então, assim, eu acho que todos os filmes que eu vi até hoje, ele me passou uma mensagem histórica, ele me passou uma mensagem de conseguir refletir sobre determinado olhar em específico. Ele passou uma mensagem do quanto eu posso, de uma certa forma, me colocar no lugar do outro, e ter aquela ótica do qual aquele filme foi narrado, foi criado, aquela história em si. Então, dentro desse olhar específico, eu não consigo dizer que tem um filme que eu não gostei, né? Eu tento olhar aquele filme e extrair uma mensagem essa da qual eu posso colocar em prática no meu cotidiano ou não. Então, não tenho esse filme. Ah, tá bom, legal. Gostei da sua resposta. E tempero? Tem algum que você não recomenda? Algum tempero em especial? Tempero que eu não recomendo. Eu acho que todo tempero ele é indispensável para legitimação e propriedade gastronômica em qualquer lugar do mundo que eu esteja. Um exemplo básico: se você me perguntasse o que é que você não come, tem uma coisa que particularmente eu não como, eu não gosto, o cheiro me deixa, não, não gosto, literalmente não gosto, que é abacate. E aí, para algumas pessoas que amam um guacamole, que amam um abacate grelhado, uma salada, que amam um abacate com creme azedo e um salmão defumado, algumas pessoas que batem com leite e açúcar e tomem, eu estou sendo um grande herege, um grande desrespeitador da cultura de comer o abacate em si. Então, para quem gosta de ingredientes e pratos específicos, não vai, teoricamente, ali meio que existir. Eu, particularmente, gosto de todos os temperos. O único alimento que eu, particularmente, não gosto é o abacate em si. Então, de modo geral, se eu tiver que reproduzir um prato que vai abacate, se eu tiver que provar um guacamole, eu vou saber se está faltando coentro, se tem acidez o suficiente, se tem um pouco de sal a mais, um pouco de sal a menos, mas não é aquela coisa que eu vou sentir prazer em comer. É uma avaliação técnica do que é o guacamole. Então, dentro desse contexto, eu diria que o abacate é uma coisa que eu particularmente não gosto, mas tecnicamente eu consigo entender se ele está bem preparado ou não. Ah. E dos temperos em geral, você prefere os doces ou salgados? Eu sou uma formiga, então tudo que eu posso acrescentar, ainda que não tenha
na papila gustativa ali, o doce, tudo que eu posso remeter a um adocicado, eu sempre faço isso, né? É uma coisa que eu gosto. Então, entre o doce e o salgado, e é engraçado que, embora eu não tenha grandes habilidades com confeitaria, porque eu acho que a gastronomia ela é um grande oceano. Dentro desse oceano, você vai transitar ali próximo da areia ou um pouco mais profundo, ou até mesmo estar em mar aberto. Esse mar aberto, para mim, é a confeitaria. Eu não tenho grandes aptidões em fazer, mas eu troco uma cocada fácil por um acarajé. Então, entre os condimentos, entre os temperos, eu sempre vou pelo doce, pelas especiarias, o cravo, a canela, o cardamomo, o anis estrelado, e isso inclui a rapadura, isso também é atrelado à comida salgada. Então, eu transito um pouco por essa comida que é salgada, trazendo nuances de doce. Então, por exemplo, vamos fazer um lombo de pernil. Nesse lombo de pernil, que eu vou fazer um método de cocção, por exemplo, sous vide, ou assado, ou simplesmente um guisado, um braseado, se eu puder colocar uma canelinha para dar um perfume, um anis estrelado, um cardamomo, um pouco de mel de engenho para dar uma cor antes de ir para o forno, é nessa brincadeira que eu costumo transitar. Ai, que delícia! Nossa Senhora! Bom, Jorge, para terminar, eu gostaria que você deixasse para nós uma sugestão de uma mistura de temperos com cinema. Temperos com cinema. Vamos continuar na Bahia. Vamos. Eu me sinto extremamente tocado, feliz em casa quando eu misturo 3 ingredientes básicos. E esses 3 ingredientes mais básicos que acalenta a minha alma se chama óleo de dendê, cebola ralada e camarão seco em pó. É pegar o camarão seco, triturar, fazer um pozinho dele. Juntar cebola e dendê, gente, é um perfume, é uma sensação de estar na Bahia, é um famoso comfort food. Eu me sinto acariciado pela minha terra, pelas minhas origens, pelas minhas referências, quando eu sinto esse perfume. Então, quem não conhece esse perfume, Jorge, eu não consigo achar esse camarão seco. Apenas triture cebola e refogue no dendê. Vocês vão entender o que eu estou falando. Nossa, que delícia! Adorei, vou fazer isso. É isso. Ah, Jorge, muito obrigada por mais esse bate-papo delicioso. É uma delícia conversar com você. A gente aprende muito sobre a culinária brasileira. E no próximo final de semana, o Movie com Arte vai exibir o filme Amantes, que é um filme francês, mas de suspense. E a gente vai ter o chefe Jaderson Coimbra falando um pouco sobre a cozinha francesa contemporânea, né? E é muito gostoso esse papo, as pessoas estão gostando muito de assistir o Move com Arte e ver um prato daquele país de origem. Lembrando que esse papo fica no YouTube, no blog do Temperos e no podcast. Obrigada mais uma vez, um grande beijo e muito axé para você, Jorge. Axé para todos nós, que a alegria de Betânia contagie a todos, que a sonoridade daquela voz acalme a todos e que, ao mesmo tempo, esse grande alimento chamado acarajé dê o vigor que todo mundo precisa para desbravar este mundo difícil que vivemos. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês e axé. Obrigada, Jorge. Foi uma delícia. Obrigado. Nossa, Jorge, foi muito bom. Foi! Espera aí que eu preciso parar aqui. Não, é aqui.